Oi, oi, oi! Tudo bem? Hoje voltamos para falar de um tema que eu acho muito divertido, mas muita gente não gosta, que é o que eu chamo de Nunca Te Li, Sempre Te Amei, que são autores que a gente coleciona por algum motivo que não seja já ter lido alguma vez na vida. Então hoje, o que a gente fez? A gente escolheu 5 autores cada um que a gente tem na estante por algum motivo que a gente acha que vai adorar, mas não tem nenhum fato que vai comprovar isso até a gente ler o livro de fato. Que representa, acho que uns 80% da nossa história. Isso, exatamente. Por enquanto é só vibes. Exatamente. Depois a gente vê o que acontece. Exato. Quer começar? Quero começar porque esse aqui vem de uma outra influência artística que a gente falava bastante aqui, ainda fala, né? Que é cinema. É o Kappa e o Levante Imaginário, da Kiyonosuke Akutagawa. E esse é um livro de contos, que ele é muito celebrado mundo afora. Um dos contos foi o que deu origem ao filme Rashomon. Olha só! Isso aí. Do Kurosawa? Do Kurosawa. Então, eu comprei esse livro aqui pelo hype de Rashomon. Mas aí já tá, pra mim já tá justificado. Não li, mas se deu origem a Rashomon, tá tudo certo. É difícil ser ruim, né? Essa é a questão, você entendeu? Essa é a questão. Muito se o Kurosawa gostou, tá tudo certo. Não tem o que discutir. É isso que o povo não entende. Tem alguns crivos que a gente recebe que te dizem tudo que você precisa saber, entendeu? Exato. Não tem, basicamente. Não tem conversa, né? Mas são uns 10, 12 contos médios, assim, muito legal. Não muito longos. E fica a dica aí pro pessoal procurar a Estação Liberdade. A Estação Liberdade é uma editora que tem muitos tesouros perdidos do leste asiático, principalmente. Então, fica aí. Eu vou começar, então, e eu vou mostrar muito rápido pra vocês, porque isso aqui precisa de exercício. Que é a Marguerite Yourcenar. Isso aqui sou eu caçando o livro dessa mulher no Scooby há anos, sem ter lido um único livro dela. Há muitos anos uma professora me recomendou ler A Obra em Negro, que eu acho que é um dos livros mais famosos dela, se eu não me engano. E aí eu assumi, eu gostava muito dessa professora, e eu acho que é isso, né? Quando vem uma recomendação de uma pessoa que você considera muito, eu automaticamente já falei, bom, então essa autora vai ser das minhas, e tenho desde então, e isso com certeza faz mais de 5 anos, tranquilamente, caçado Marguerite em todo sebo que eu vou. Mas à medida que eu aprendo um pouco sobre ela, eu também acho que ela me parece ser uma mulher muito interessante, sabe? Foi a primeira mulher eleita para a Academia Francesa de Letras, ela é uma mulher muito culta, parece que ela falava grego e latim, assim, aos 15 anos, um negócio completamente fora da caixa. Então eu tenho muita curiosidade de ler alguma coisa dela. Já li? Não. Apesar de ter tudo isso, né? E de estar tudo aqui. Mas eu continuo, toda vez que ela aparece no Celular, você pode perguntar pra Laís. A Laís, aliás, não vai me deixar mentir sobre muito das coisas que eu vou mostrar pra vocês, porque muito aqui veio de lá. Aparece na lista, ela me manda direto. Fala, tem um novo, tá aqui um novo que eu sabia que você ia pegar, entendeu? Tem autores que ela já sabe que eu tô caçando há muito tempo. Então, a Yourcenar é uma delas. Mas ainda não li nada, eu não sei nem... A essa altura do campeonato, eu tenho tanto livro dela que eu não sei por onde começar. E sabe outra coisa que eu tava pensando? Vocês viram que a maioria aqui é de sebo, né? Sim. A Nova Fronteira não fez novas edições dela. O máximo que a gente tem é uma nova edição de Memórias da Adriano, que eu acho que é uma biografia dela, e O Tempo, esse grande escritor. Mas o resto da obra dela, que uma vez eu acho que foi, talvez não 100%, mas grande parte publicada no Brasil, já não é publicada há muito tempo. Sim. Essa ali, na verdade, é a história provavelmente de 4 dos 5 autores que eu vou falar aqui hoje. Esse aqui mesmo é de 81. Então, assim, a gente também... Existe um buraco, né, editorial, que quando a gente olha para certos autores, que em um momento parece que teve um boom, que veio tudo, e depois morreu, sumiu. Complicado. É esquisito, né, porque são vários autores... Acho que, tipo assim... Não que isso valide, não que isso torne o livro bom, o autor um grande autor. Mas são autores premiados, né? Com renome internacional. E perderam muito espaço editorial no Brasil, assim, né? Muito. São referências
há muitas coisas e tal, e acabam que não tem. Eu acho que dá pra falar uns 5 nomes fáceis aí de memória. Inclusive, o meu próximo eu vou citar um polêmico, então, mas eu vou passar a bola pra você citar um agora. Então vamos para o segundo autor aqui. Não é que eu não tenha... É o César Vallejo, a obra poética. Opa. E o que acontece? Eu já li César Vallejo, só que na ficção. Só que o grande lance dele tá na obra poética, porque ele meio que inventa um dialeto próprio e mistura o espanhol com palavras locais, assim. Ele cria uma parada muito hermética e não tem pouca tradução dos poemas dele pro Brasil. Chegou recentemente algumas coisas. Mas, como eu sou corajoso, eu já fui e comprei a obra poética dele completa no original. Ousado. Que é pra ter a certeza de que, mesmo que eu aprenda espanhol de maneira fluente, eu vou demorar anos pra poder tirar isso da estante e ler. Por que não, né? Entendeu? Por que não? É um desafio. Exatamente. Então eu olho ele pra... Porque uma coisa que eu tava conversando no meu trabalho esses dias sobre futebol, e que eu acho que pode refletir aqui, é que todo desejo vem da impossibilidade, né? Então eu quero muito ler. Eu olho pra estante e falo, porra, eu vou chegar no nível de ler esse cara. Mesmo sabendo que eu não vou chegar nesse nível, entendeu? Então, declarada a minha impossibilidade em ler César Vallejo, eu fui lá e coloquei a obra poética dele na minha estante e tenho o desejo de lê-la um dia na íntegra, no original. Conseguirei? Muito provavelmente não, mas tá aqui. Admiro muito. Tá justo. Pra mim também, de novo, já tá justificado novamente ter na estante. Uma bela biografia, inclusive, do César Vallejo. Inclusive, isso é importante a gente falar, né? Pra quem for comentar aqui. Ai, não acredito que você nunca... Assim, é um vídeo sem julgamentos, tá? A gente tá aqui compartilhando com vocês o Nunca Te Li, Sempre Te Amei, os nossos motivos, jamais esses autores, independente de ter lido. Fique à vontade pra sugerir o que nós devemos ler primeiro ou não, mas sem julgamentos, tá? Isso aí. Ouçam isso. Por quê? Você estava falando de autores que sumiram, e tem um autor que eu estou caçando há muito tempo, e mesmo no sebo tem sido difícil de achar, que é o Günter Grass. E aí ele tem a polêmica, né? Ele levou um Nobel em 99, e aí 5 anos depois ele revelou que ele lutou pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ele foi da SS, foi preso pelos Estados Unidos, ficou um tempo preso, depois foi solto, e viveu a vida como autor mais à esquerda, né, mais criticando algumas coisas, mas nunca revelou até 2006, ontem, que ele tinha lutado pelo exército nazista. E eu sinto que depois disso já era difícil achar Günter Grass, e depois disso eu acho que sumiu completamente. Eu tenho alguns aqui, inclusive... ele foi publicado no Brasil por muitas editoras diferentes, só tem Globo, tem Record, tem Nova Fronteira e tem a Rocco. Cada livro de uma autora diferente eu tenho aqui. Eu não consigo ainda achar... eu não consegui achar 2 livros dele da mesma editora. Eu não sei se teve alguma razão editorial para isso acontecer. Normalmente a gente vê o contrário, né? Autores que ficam na mesma casa por muito tempo. O Günter Grass aparentemente não foi um deles e desapareceu. Mesmo nos sebos, tem livros dele custando uma fortuna e é difícil de encontrar. Mas já tenho 4 e continuo na caça, então vamos ver. Mas ninguém ainda. Eu ia falar do Günter Grass, mas eu falei, ela colocou isso aí na lista, não tem jeito, né? Eu pus na lista, cara. Sabe por quê? Eu fiquei me Porque tá muito difícil de achar. Vai que alguém sabe onde eu acho, vocês me contem, entendeu? É isso que eu quero também. E aí, tem mais algum por aí? Tenho. Esse aqui é por uma razão também um pouquinho estética, que é o Saul Bellow. Tem o Herzog, tem o Henderson Leão. Ele é um cara que, tem bastante assim, coisa dele. Tem. Publicado pela Companhia das Letras, majoritariamente, né? E assim, tem algum motivo muito especial? Não, só me parece esteticamente um cara agradável. Eu acho o projeto editorial dele bastante bonito, com essas cores blocadas, sabe? Eu acho maneiro, eu sempre gostei dessa parada. Lendo as sinopses, assim, lendo algumas partes de crítica, ele é um cara que tem um jeito
mais diferentoso de escrever, tem uma apreciação estética pela palavra ali, algumas questões do cotidiano, acho que estadunidense, né? Mas é isso. Não tem muito porquê, assim. Ele só parece agradável. Pô, falando em vibes, eu tenho isso com o Henrique Villa-Matas, que eu nunca li. E aí, na época da Kozak, a gente tava falando esses dias do retorno da Kozak, né? Agora a Kozak Edições foi lançada oficialmente, a gente tá acompanhando. E a gente comentou, né, da saudade que dava a qualidade Kozak e tal. E eu comecei a pegar o Villa-Matas, porque olha que bonitinho, olha que fofo que a Kozak fez. Aí veio essa brucutu, mas... E é um autor espanhol super bem, né? Mistura jornalismo com ficção, com um monte de coisa. Foi bom. Várias coisas que eu gosto. E saiu pela Kozak, que pra mim sempre foi uma editora que eu nunca questionei, né? Algumas editoras eu acho que quando bota o selinho, pra mim meio que já vem um conceito de qualidade por trás, assim. Então o Villa-Matas tá aqui há muito tempo, mas não li ainda. Mas eu também tô nessa que nem você que só falou, assim, é vibes. Eu sinto que a gente vai dar certo. Em algum momento, quando eu me preparar pra ler. É isso, tá aqui na estante. Vai ser gostoso, né? Você sente que vai ser gostoso. É essa impressão que eu tenho, exatamente. Que ele fala de tudo que eu gosto, espanhol, então ele tem um pouquinho aí de, né, pertinho de casa, vamos dizer assim. E é isso. E a Kozak, e esses aqui nunca vão sair da minha casa. A menos quando eles estiverem valendo 1 milhão. Cada Isso que eu ia falar, se você tiver com problemas aí pra quitar um apartamento, alguma coisa assim, em breve. Pode botar eles pra fora de casa que tá garantido. Eu vou ler primeiro, em algum momento eu vou ler primeiro. E aí, o que mais? Eu gosto muito do Villa-Matas, recomendo eu ia perguntar isso, desculpa, você já leu, né? Já li algumas coisas dele. Assim, você vai passar um pouquinho de raiva. No sentido de, tipo assim, ele brinca muito com essa coisa da autoficção. Mas é diferente daquilo que a gente critica. Tá. Só que você tem que entrar na brincadeira dele. Tem um negócio estético mesmo. Ele é escritorzão. Sabe qual é? Então, é isso que eu tô esperando. Eu tô esperando nível máximo, entendeu? Bagulho é maneiro. Então tamo tranquilo. Vamos lá. Pra partes de polêmicas e de um livro que foi muito falado há uns 2, 3 anos atrás. Os Benevolentes, do Jonathan Littell. Cara, esse livro aqui entrou no meu radar porque a Fernanda Marão, ela comentou comigo sobre o interesse, só que ele tava esgotado. E aí eu consegui achar num bom preço, sei lá como que eu achei essa parada. E tá aqui, né? A gente vive falando sobre livros sobre Segunda Guerra, nazismo. Ele propõe uma visão diferente, polemicona, né? E entrou em várias discussões sobre se a literatura tentar enxergar pelo lado daquele que pratica o mal é válido ou não, se é um artifício literário que merece estar nas prateleiras hoje em dia, que não sei o quê. Aí a Companhia das Letras, que não é boba nem nada, reimprimiu valendo R$1 milhão, né? Que cada livro que ela lança hoje vale R$1 milhão, tá, mais um rim. É isso, tipo, assim, tá aqui na minha estante. É um assunto que me interessa, é uma experiência estética que me interessa. Só não sei quando eu vou ler, até pelo atatal que ele é, né? Então... Cara, eu li 3 vezes, umas 100 páginas dele e não consegui continuar. Isso que eu gosto, nossa senhora. E eu tive que dar um tempinho e parei, voltou pra estante, tá ali quietinho. Foi meio difícil, assim, não é um livro realmente pra cabeça fraca, não. É isso aí que eu quero mesmo, desgraçamento mental, desgraçamento, pesadelo. Falando em desgraçamento mental, o meu próximo autor que eu escolhi, eu tenho alguns livros dele, e esse é o único que eu tenho como meta ler esse ano ainda. Se eu vou ler, a gente vai descobrir no final do ano. Mas é o V.S. Naipaul. Ele nasceu em Trinidad, e desde que a gente leu Jamaica Kincaid, eu tenho pensado muito sobre como eu leio muito pouco sobre a América Central. E o V.S. Naipaul é um nome que, quando eu estava pesquisando algumas coisas, apareceu várias vezes, porque é um autor que fala muito da colonização. Ele vem de uma família que é indiana e foi para lá, então ele tem muitas influências diferentes, mas ele trata essencialmente da vida em Trinidad e Tobago.
essa vida colonial, principalmente, né? Que ele viu algumas coisas muito de perto, a influência disso ainda hoje e tudo mais. Então eu tenho muita curiosidade de ler um pouco mais sobre esses países e essas regiões que a gente divide tanto da história, mas de fato não é a mesma história, né? A gente tem algumas singularidades que eu não conheço muito. Então eu também tenho caçado bastante coisa dele. Ele ainda tá, se eu não me engano, saindo pela Companhia das Letras. Essa aqui é a carinha das edições mais recentes, mas eu acho que são edições de 2000 e alguma coisa, sabe? 2002. Então eu ainda tô caçando algumas coisas dele. Como eu disse, é um autor único que tá na minha lista para ler esse ano ainda. Se eu chegar lá. Mas é um tema que me interessa e que eu realmente li muito pouco e sei muito pouco sobre. Então esse é o principal motivo dele estar aqui no Nunca Te Li, Sempre Te Amei. Eu acho que eu vou curtir, que é um tema que me interessa bastante. E pelo que eu tenho lido sobre ele, ele é um autor que não tem medo de abordar o lado difícil dessa conversa. Então, é isso. Um adendo, essas edições coloridas são muito bonitas, né? São muito simples, mas são muito bonitas. Eu gosto bastante, né? Eu gosto. Também não precisa de grandes coisas pra agradar o leitor. Não precisa, primeiro, só não ter capa de livro, capa de filme, que a gente já ficou feliz. E, pô, umas coisas coloridinhas, uma arte um pouquinho bonitinha a mais, né? A gente não é muito exigente, né? Mas não precisa fazer, né? Igual certas editoras aí que jogou no IA. IA, assim, montou uma capa. Tem umas que realmente... Antes de surgir a IA, parecia que tinha jogado... já era horroroso, né? Já era horrível. Mas, ó, o próximo tem umas coisas assim, ó. Da década de 70 também, que era... Hoje é style, mas eu imagino que na época, quando saiu... Tem uma autora que eu gosto muito. Eu faço igual você, tento colecionar os livros dela publicados aqui, mas também vou buscar no original, né? Erika Jong. E a maioria das edições delas foram publicadas nos anos 80. E são capas maravilhosas. E eu faço coleção das edições, né? Cada nova edição eu pego. Tenho Medo de Voar, que é o principal livro dela, que todas as capas é uma melhor do que a outra, assim. Tem uma que tem até um detalhe platinado. Eu tenho esse livro. Será que eu tenho uma capa? Eu vou te mandar uma foto depois. Beleza. Pra ver se você tem esse. E o que é mais engraçado, ela escreve para um cacete. É muito boa. Só que as edições parecem muito, tipo assim... Ai, gente, muito nada a ver, sabe qual é? Acho que mesmo pra época ficou uma parada muito esquisita. Mas é isso. Muito bom. Eu vou te mandar uma foto. Do meu outro autor, o último dessa lista, que é Lúcio Cardoso. Muito bom. A carinha dele aqui. Essa é a edição com a poesia completa dele, que saiu pela EDUSP, que eu comprei quando eu fui à festa do livro da USP há muitos anos atrás. 2018, eu acho. Mas ele é muito mais conhecido pela sua ficção, né? Principalmente pelo Crônica da Casa Assassinada. Eu também tenho a obra de ficção dele aqui, só que aí ficaria muito pesado, né? Pra trazer. É um cara que tudo indica que eu vou me amarrar em ler. Um cara que eu quero muito ler, só que eu ainda não li. É isso. Tá tudo certo. E é essa parada. Um dia vem aí. A gente vai fazer um vídeo, a gente pode fazer um vídeo follow depois. Finalmente li, os Nunca Te Li, Sempre Te Amei, pra gente falar se deu certo ou não. Sim. Um desses caras esse ano pra mim tá sendo o Juan Pablo Villa-Lobos, por exemplo. Eu tinha todos os livros dele traduzidos aqui e não tinha lido, fui ler esse ano. Foi o primeiro livro que eu li no ano. Muito bom, gostei muito. Mas dá pra gente fazer uma dessa parada também. Inclusive desses aqui, né? Exato. O meu último é o John Updike, que eu também tô colecionando há anos. E, na verdade, ele me interessou porque ele escreveu As Bruxas de Eastwick, que virou filme, com o Jack Nicholson, que é um filme que eu gosto muito. E aí tem As Viúvas de Eastwick, que é a sequência. Ele é mais famoso pela série do Coelho dele, que tá esgotadíssimo, tá em sebo, tá difícil de achar. Mas o John Updike é um autor americano que dizem que fala muito da experiência americana, mas ele também satiriza muito a experiência americana. Como eu gosto muito de tirar sarros de americanos, eu acho que quando eu vi isso eu falei, bom, então deve ser dos meus. Eu acho que eu vou entrar nessa. E aí, desde então, tenho colecionado algumas coisas dele. E aí, tem edições dele da década de... Nem sei de quando é isso aqui. Acho que 80, 70. Essa que eu te mostrei. É 80. Ó, é umas coisas horrorosas. Tá vendo, ó?
Os anos 80 realmente foi especial, né, cara? Essa capa parece uma foto Olha isso aqui. do Cartola, a outra capa. Parece. Nada a ver com nada, mas enfim. A companhia depois assumiu. Tem livro dele pela companhia, tem livro dele pela Biblioteca Azul, então ele também já rodou um pouquinho as editoras aqui no Brasil. E há anos não tem nada de novo nele, então eu tô de olho. Hoje, quando a gente tá gravando esse vídeo, a Laís me mandou a lista das novas, do que ela achou de novo, e tem um dos coelhos lá, que eu já pedi pra ela separar pra mim, e ficar de olho, se ela achar mais John Updike, pra ela me mandar. Ela falou, nossa, ninguém nunca me pediu esse autor. Eu falei, imagino, realmente. É bem o tipo de autor que eu colecionaria, e que eu provavelmente vou ler 3 livros e falar, puta, eu enjoei, não aguento mais. Mas tudo bem, porque a gente vai descobrir quando eu finalmente ler. E é isso. John Updike. Você já leu alguma coisa dele? Não, pior que não. Eu acho que eu tenho um livro dele aqui, mas eu não li ainda. Eu acho que inclusive, eu coloquei na pilinha pra ler esse ano. Aí tá, você já pode me falar. Então... se for bom. Eu tô fazendo se não for, ou o contrário, ou se não for bom, né? Você também já me avisa. Exato. Porque o Vila Lobo já foi, o da Semente, o Gunta Grass também tá na sua lista. Tá na lista, o Satan Tangó eu tô olhando agora. Então vai. Eu tô conseguindo cumprir devagar, mas estou cumprindo. Então tá bom. É isso, né? Contem pra gente, já leu alguns desses autores? Por onde a gente começa? Por esses livros que a gente tem? E que autor está na sua lista de Nunca Te Li, Sempre Te Amei? Eu acho fascinante ter essas conversas com as pessoas de por que você acha que você vai gostar de tal autor. E normalmente os argumentos são vibes. É pura vibes, assim, a maioria. E eu gosto muito disso. Eu acho que esse também é um motivo muito bom pra você comprar um livro, entendeu? Exato. É isso. Ainda mais, né, que é sempre uma felicidade muito grande quando você tem essa conexão e acerta, né? Porra, aí é só alegria. É muito brabo, então. Aí é só alegria. É isso. Só vai. Mas muito bem, um vídeo curtinho só pra gente compartilhar com vocês essa listinha. A gente vai fazer a versão 1, 2, 3, se vocês gostarem, porque a gente tava conversando, definitivamente tem mais autores pra gente poder fazer essa lista. Então conta o que vocês acharam. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso. E tchau.